Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. 4 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos ao Jornal das 4 da manhã. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera atualizou os avisos meteorológicos que tinha para esta quinta-feira e, já a partir desta madrugada, neste preciso momento, Lisboa, Santarém, Porto Alegre, Castelo Branco e Guarda estão sob aviso laranja de precipitação, como já acontecia em Setúbal, Évora e Beja. Também foi alargado um aviso laranja de agitação marítima para toda a costa portuguesa. A Proteção Civil registrou esta quarta-feira mais de 1.700 ocorrências. As regiões de Grande Lisboa, Setúbal e Oeste foram as mais afetadas. As principais ocorrências foram por inundações, quedas de árvores e movimentos de massa. Esta vai ser a pior noite em termos de chuva. É o alerta da Proteção Civil, por isso mesmo é o elevado risco de inundações e cheias. O comandante Mário Silvestre pede particular atenção aos condutores e diz que as estradas vão estar particularmente perigosas. Em Lisboa, o túnel do Campo Grande está fechado e há baias de segurança no Terreiro do Paço, uma notícia que foi avançada pela CNN de Portugal. A Câmara de Lisboa decidiu encerrar o túnel do Campo Grande como medida preventiva para a pior fase da passagem da tempestade Leonardo, que está a ser neste preciso momento. A estação noticiou ainda que a autarquia colocou baias de segurança na Marginal, junto ao Terreiro do Paço, com o objetivo de evitar que a população se aproxime das margens do Rio Tejo. Em Alcácer do Sal, mais de 50 pessoas tiveram de ser retiradas de casa. O cenário é pior do que esperavam as autoridades. Uma declaração feita à Rádio Observador pela Câmara Municipal. António Grilo, vereador da Proteção Civil, diz que a madrugada será difícil porque aproxima-se uma nova maré cheia que deve acontecer pouco antes das 5 da manhã, portanto, dentro desta hora, e neste momento o cenário já está em devastação. Uma enorme cheia coloca debaixo de água a baixa da cidade e várias pessoas já tiveram de ser resgatadas pelas autoridades no início da noite desta madrugada. Eu não tenho neste momento esse número exato, mas seguramente perto de 50 pessoas. Mais de 50 pessoas tiveram de ser retiradas de casa durante o dia de hoje. E estima que isso possa continuar a acontecer ao longo desta madrugada? É possível porque algumas pessoas optaram por ficar em casa porque nas ruas traseiras, onde as pessoas não expectavam que a água subisse, ela efetivamente subiu, já está com perto de 2 metros e é possível que as pessoas se sintam inseguras e nos contactem para serem retirados das suas habitações. Neste ponto de situação à Rádio Observador, António Grilo reforça que nunca viu uma situação semelhante em Alcácer do Sal. Eu nunca vi, seguramente que nunca vi. Há relatos de, nos anos 60 do século passado, ter havido aqui uma cheia enorme, mas numa altura em que as barragens não eram controladas e, teoricamente, nesta altura, deveria haver um controle diferente e uma articulação diferente. Algo nunca antes visto são as declarações do vereador da Proteção Civil, António Grilo, à Rádio Observador na noite de quarta-feira. Em Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, outras 8 pessoas ficaram desalojadas por causa de um deslizamento de terras. Aconteceu na zona do Lapão, é o que confirma a Rádio Observador, fonte da Proteção Civil. As pessoas já foram realojadas em casas de familiares e no albergue de Arruda dos Vinhos. 4 mil milhões de euros é a estimativa do Governo para os prejuízos causados pela tempestade Christine, uma montante preliminar revelada pelo Ministro da Economia e da Coesão, Manuel Castro de Almeida, numa entrevista à RTP. Uma estimativa preliminar, muito preliminar, eu posso lhe dizer que tudo aponta que vai superar os 4 mil milhões de euros. Não é? Sim. Portanto, juntando o dinheiro do Governo, daquilo que vai ser o gasto público, aos gastos privados e às companhias de seguros, nós vamos chegar a um valor superior a 4 mil milhões. Não levam em conta aquilo que nós podemos chamar de custos indiretos da tempestade na região centro. Portanto, isto para dizer que, do ponto de vista da economia, vai ser um abalo muito relevante. O Ministro adianta o número de empresas que já recorreram ao apoio de 500 milhões de euros, estabelecidos também pelo Governo. Antes de vir para aqui eu fui ver e já tínhamos 245 empresas que requereram apoios num valor da ordem dos 70 milhões de euros. Foi no primeiro dia.
Portanto, eu tenho a certeza que agora nos próximos dias virá muito mais. Isto foi o primeiro dia em que as pessoas, se calhar a maior parte delas, nem sabia que já estava a plataforma aberta. Ficam a saber que a plataforma já está disponível, já é possível pedir. Nesta entrevista à RTP, Castro de Almeida justifica-se ainda por ter dito que as pessoas afetadas pela tempestade ainda tinham o salário do mês passado para fazer face aos danos. O ministro diz que foi uma escolha errada de palavras. Manuel Castro de Almeida não se compromete, no entanto, com datas específicas para que os montantes do apoio sejam entregues. Espera que seja em breve. A E-Redes prometeu ao Governo que 95% dos clientes vão ter restabelecida a energia no próximo sábado. Uma informação avançada pela Ministra do Ambiente, mas quanto à totalidade do serviço restabelecido, Maria da Graça Carvalho remete para as palavras do Presidente da E-Redes, contando que esteja tudo resolvido até ao final do mês. A E-Redes prometeu-nos que dia sábado 95% de todos os clientes terão acesso à rede e no outro sábado, dia 14, serão 98%. Portanto, ficará a falar de 2%. A 100%. A 100%, o Sr. Presidente hoje disse, em direto, para as televisões, que se tudo correr normalmente, se não haver uma outra tempestade, porque, por exemplo, houve aqui durante a semana uma tempestade em que os números aumentaram. Portanto, há retrocessos. Portanto, se o tempo correr a nosso favor nesta reconstrução, até ao fim do mês de fevereiro, tudo fica reposto a 100%. A Ministra do Ambiente revelou ainda que vai ser feito um estudo do custo-benefício para colocar parte da rede elétrica sob terra, por forma a prevenir efeitos de novas tempestades. Adianta que é uma solução que custa 15 vezes mais do que a rede aérea. Marcelo Rebelo de Sousa decide esta quinta-feira se vai ou não em visita oficial à Espanha. Depende das consequências do mau tempo desta noite. O Presidente da República foi questionado sobre as críticas de André Ventura quanto a uma ausência do chefe de Estado, mas não cede a pressões. O Presidente da República não está sujeito a jogos políticos, não está em campanha eleitoral, está acima disso tudo, a pensar efetivamente nos problemas dos portugueses e da melhor maneira de servir os portugueses. Portanto, em função disso, eu decidirei, como decidi noutras circunstâncias, depois de ter estado no terreno. Marcelo Rebelo de Sousa apela também ao cuidado máximo por parte da população por causa das chuvas persistentes que vão afetar o país nos próximos dias. Pede que os portugueses fiquem em casa e que até sábado os cuidados sejam redobrados. O Presidente da República vai reunir-se esta quinta-feira com o Primeiro-Ministro para fazer a avaliação da situação meteorológica e dos danos causados. Falamos agora de presidenciais. António José Seguro pisca o olho aos eleitores que votaram em Marcos Mendes e Gouveia e Melo na primeira volta. O candidato apoiado pelo PS esteve em Faro e Vasco Maldonado Correia contou com Macário Correia e Ricardo Mariano, nomes ligados a outros candidatos na primeira volta. O objetivo é conquistar o Algarve. As janeiras até tocaram, mas o candidato não dançou. António José Seguro veio ao Algarve com trabalho a fazer para garantir que conquista um território que lhe escapou na primeira volta. O único onde não vencemos eleições na primeira volta destas presidenciais. Mas ambicionamos vencer as eleições também aqui no Algarve no próximo domingo. Em Albufeira, Seguro contou com a presença dos mandatários distritais de Luís Marques Mendes e de Henrique Gouveia e Melo. Aproveita para caçar votos nestes dois eleitorados. A vossa presença e com certeza de outras dezenas de apoiantes, quer de Marques Mendes, quer de Gouveia e Melo, representam bem a essência da democracia. De pessoas que se respeitam, que lutam pelas suas convicções e que no momento certo sabem de que lado é que devem estar para defender a democracia. Enquanto pisca o olho para a direita, mantém o outro bem fechado para o Partido Socialista. Dentro daquelas aldrabices que circulam e sobretudo nas redes sociais, diz muito isso, que eu agora quero reabilitar o Partido A, ou o Partido B, ou o Partido C, a partir da Presidência da República. É quem não me conhece. Eu serei equidistante de todos os partidos. E ainda sem dizer o nome de André Ventura, afirma mais uma vez que o adversário só quer pôr o país a andar para trás. Ruidoso na maior parte das vezes, mas que raramente apresenta soluções. Eu digo raramente porquê? Porque quando as apresenta, são soluções do passado que não têm nada a ver com o futuro que nós queremos construir no nosso país. Em Faro, Seguro tentou fazer bingo. Ganhou? Não. Mas vai ganhar no dia 8. Bem, espero. E mesmo sem sucesso aos jogos, espera ter melhor sorte na política. 80! 8-0! Tudo o que seja acima de 50% mais um
É muito bom. António José Seguro, de passagem por um distrito onde ficou a mais de 10 mil votos de distância para André Ventura na primeira volta, já não pede uma vitória folgada para já vencer no domingo, seja por que margem for, vai ter de chegar. Vasco Maldonado Correia com os destaques deste dia de campanha de António José Seguro, que vai estar esta quinta-feira em Lisboa. Agora apenas um ponto de situação relativamente à chuva que está-se a fazer sentir com a tempestade Leonardo. Apenas dizer que a chuva voltou com intensidade. Agora em Lisboa já está uma nova vaga de chuva. As regiões que neste momento têm mais chuva são a região de Viseu, da Covilhã, de Castelo Branco, estão com chuva muito intensa. Já Lisboa está com uma chuva muito leve, no entanto persistente, que vai durar até às 8 da manhã. Ponto final neste jornal das 4 da manhã. As notícias voltam à Rádio Observador às 5 da manhã com a síntese de notícias. Até lá fique com a primeira parte do episódio desta quarta-feira de Contracorrente.